Bitcoin acaba de dar um aviso muito sério ao mercado e vou-vos mostrar alguns dados que apontam exatamente que esse aviso deve ser tido em consideração para os próximos meses. Vamos também conhecer as últimas novidades ao nível do Fed e o ataque está a ser neste momento planeado pelos americanos e pelos europeus a Bitcoin. Meus amigos, é mesmo obrigatório ver este episódio, vamos a isso. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Cá estou eu, mais uma vez, para vos trazer as últimas novidades fresquinhas e boas aqui do mercado das criptomoedas. Portanto, se é a primeira vez que me estás a ouvir, subscreve o canal, se achares que de facto é merecedor, e quem já é da casa, coloca um gosto e comente que a gerência agradece e ajuda, mesmo efetivamente, o canal a crescer. Antes de avançarmos, tenho aqui uma novidade para vocês. Eu criei um podcast que chama-se Radar Cripto, tem o apoio da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, portanto, obviamente que é um nome relevante e que está a apoiar esta iniciativa aqui do Alex Crypto via Radar Cripto e foi publicado o primeiro episódio. Eu vou-vos deixar um link direto em que vocês só têm que carregar na imagem mesmo no final deste vídeo para vocês irem lá diretamente. A pedido de algumas famílias, vou passar então a publicar também este podcast, esta conversa de cerca de 1 hora com pessoas conhecidas e menos conhecidas no YouTube, ok? Ainda hoje vai haver uma live às 9 da noite com o Satoshi Tuga, com o Carlos do CryptoFlex, com o Rui Andrade e vamos falar sobre este mercado das criptomoedas. Portanto, como vocês podem ver, o Alex Crypto está muito ativo e é mesmo para seguir e acompanhar, para vocês estarem sempre informados e conhecerem as últimas tendências do mercado. Vamos então começar por saber aquilo que aconteceu no dia de ontem. Porquê é que os mercados caíram após a reunião do Fed e os comentários do Sr. Jerome Powell? E nós podemos ver exatamente essa queda a hora foi mais ou menos às 7h30 que o Sr. Jerome Powell começou a falar. Reparem, Bitcoin que está aqui a amarelo, Nasdaq que está aqui a azul e o SP500 que está aqui a vermelho, começaram a cair e a corrigir depois das palavras do Sr. Jerome Powell. Então, basicamente, aquilo que foi dito foi um balde de água fria nas expectativas que os mercados tinham de haver uma descida das taxas de juros em março. E isso não vai acontecer. Portanto, segundo o FOMC, observou que a atividade económica tem vindo a expandir-se a um ritmo sólido, com o mercado de trabalho ainda forte, apesar dos ganhos moderados de emprego. A inflação mostrou sinais de abrandamento ao longo do último ano, mas ainda permanece elevada. Do lado positivo, as referências a futuros aumentos das taxas foram significativamente atenuadas, se não totalmente eliminadas. No entanto, a Fed expressou uma posição cautelosa relativamente aos cortes iminentes das taxas e diminuindo assim as esperanças daqueles que apostam numa redução em março. E aquilo que nós podemos ver ao nível dos mercados é exatamente isso. Eles não estão a acreditar numa descida em março, porém 37% ainda acredita que pode haver uma redução de 0,25. Estão a antecipar essa mesma descida só mesmo para maio. Não sei. Eu acho que ainda é muito cedo para estarmos a fazer este tipo de perspectivas de quando é que nós vamos descer, até porque os últimos dados de facto são um bocadinho contraditórios. Por exemplo, nós temos ao nível dos pedidos iniciais de desemprego, que mede o número de indivíduos que solicitaram seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada, houve um aumento, portanto significa que as pessoas estão, na semana passada houve mais desempregados e pode haver algum stress de facto na economia. Porém, o PMI, que mede o nível de atividade dos gerentes de compras no setor industrial, leva exatamente a uma vertente contrária, ou seja, está acima de 50 pontos. E quando está acima de 50 pontos, indica uma expansão do setor, portanto, significa que a nível da indústria as coisas não estão assim tão más. Ao nível dos dados do True Inflation, a inflação real, já estamos de facto abaixo de 2%, estamos a cerca de 1,44%, mas já sabem que há sempre uma discrepância significativa, neste caso praticamente 2% com os dados que são oficiais. E são os oficiais que nós temos efetivamente que nos gerir. Porém, há aqui um dado que é muito, muito interessante. Coitados, mas não é interessante por causa disso. O NYCB, que foi basicamente o banco
que assumiu a crise do Signature Bank, ou seja, que resgatou o Signature Bank, está em claro stress. Portanto, o nível de ganhos teve uma queda de 40%, e vocês podem ver aqui no gráfico exatamente essa queda muito expressiva. E isto, meus amigos, é algo que o Arthur Hayes já falou. Os bancos, neste momento, vão deixar de ter o apoio estatal e começa a ser muito complicado estar a gerir o setor bancário com estas taxas tão elevadas. Portanto, o Jerome Powell está de facto numa situação muito complicada, o FED está numa situação muito complicada, porque se mantém taxas elevadas porque a economia, a inflação não está a baixar e os dados, por exemplo, ao nível da indústria, como eu acabei de mostrar, estão para cima, não é? Estão a crescer. Ele, obviamente, não vai baixar as taxas de juros porque quer ver uma inflação mais baixa. Porém, do outro lado, temos os bancos neste momento a tremerem e as taxas de juros precisam ser mais reduzidas, ou então vão ter que imprimir e vão ter que resgatar bancos e vão ter que novamente dar apoios aos bancos. Portanto, é uma linha muito ténue, um equilíbrio muito difícil neste momento que está a acontecer nos Estados Unidos, e isto, obviamente, pode trazer volatilidade nos mercados a médio e longo prazo. Vamos agora falar de Bitcoin. O que é que aconteceu e qual foi o sinal de alerta que nós tivemos por Bitcoin? É exatamente a vela mensal. Esta vela mensal é uma vela de indecisão. É uma vela em que os ursos dizem chega, não vamos subir mais, e os touros dizem não, mas eu quero subir mais, portanto ainda não vamos cair. E nós estamos exatamente nessa zona assim cinzenta ali de dúvida. Porém, estas Doji Candles potenciam uma inversão, ou seja, é o primeiro sinal de uma potencial inversão, e é assim que pode começar exatamente essa inversão. É uma pausa, mas pode iniciar exatamente uma inversão, porque nós estamos no final de uma subida. E reparem o que é que estas setas aqui roxas mostram, exatamente esta Doji Candle que aqui houve em abril de 2021 e depois começamos a cair. Isto não é bem uma Doji Candle, pronto, é mais uma Shooting Star, mas pronto. Também foi uma vela de rejeição em 2019, em julho de 2019, e começámos a cair. E reparem também o oposto, quando acontece, temos uma Doji Candle em abril de 2015 e nós começámos então a subir. E também aqui não é uma pura Doji Candle, porque aqui temos o corpo da vela um bocadinho grande, mas tem uma pressão de compra mais significativa. Também depois começámos a subir. Portanto, estas velas mensais são suficientes para inverter o mercado. Evidentemente que eu não sei, não tenho uma bola de cristal, é apenas aquilo que o gráfico me está a mostrar e acho que eu tenho essa obrigação de vos dizer exatamente isso. Nós continuamos exatamente na zona central, no campo de batalha. Reparem, está muito prensado o que está a acontecer nesta luta dos ursos contra os touros. Podemos sim dizer que isto é uma bull flag, podemos, mas há sinais que apontam que os ursos podem estar a começar a ganhar esta batalha. E o sinal está exatamente aqui. Foi porque nós fizemos, reparem, nós tivemos este alto em janeiro de 2024 e agora fizemos, em mais ou menos meio do mês de janeiro, e agora no final do mês tivemos um segundo alto, portanto tivemos um alto mais baixo. E nós também tivemos um baixo mais baixo, ou seja, ali de meados de dezembro para ali 22, 23 de dezembro, tivemos exatamente esse momento. Vai ser importante ver se isto de facto vai ter uma tendência de queda, mas tudo o que seja, isto é importante, tudo o que seja uma correção acima, desta zona aqui dos 39.400, 38.500, vai ser efetivamente bullish, porque reparem, perdemos ou deixamos de ter baixos mais baixos em formação. Portanto, nós podemos ter altos mais baixos, altos mais baixos, altos mais baixos, baixos mais baixos também, ou então começar a ter uma inversão. Portanto, muita atenção ao que vai acontecer nesta semana para vermos de facto o gráfico se vai reagir ou vai continuar a dar tendência de descida. Porém, não me posso deixar de vos alertar para aquilo que pode estar a acontecer, porque já aconteceu também no passado. Este gráfico aqui do CryptoCon é muito interessante porque mostra o sentimento do mercado e pode dizer que nós podemos estar numa fase de complacência, mesmo que seja num topo local. Atenção, não considerar isto um ciclo de 4 anos, mas sim um topo local. E temos todas as fases de otimismo e que depois temos então a fase de complacência antes de uma correção mais expressiva, como vocês também podem ver aqui na psicologia do mercado. E este tipo de situações já aconteceu no passado. Por exemplo, aconteceu em agosto de 2012 no topo intermédio, em que tivemos uma correção de cerca de 50%, depois um bounce e depois nova correção. Também tivemos em julho de 2016 exatamente uma queda de 29%, um bounce e depois uma rejeição.
Também tivemos em junho de 2019 uma queda de 30%, uma subida e depois uma continuação de queda durante 6 meses, ok? E isto pode indicar exatamente que podemos estar perante uma correção. Lembro, nós tivemos uma correção não de 30% nem 50%, mas 20%, mas atenção, já há muito mais liquidez no mercado e é mais difícil termos quedas tão expressivas acima de 30% como era antigamente, bem como também subidas muito expressivas devido à maturidade de Bitcoin. Portanto, há outros indicadores que nos apontam que nós podemos estar perante uma correção, por exemplo, o Pool Multiple, exatamente, reparem, quando nós temos estes topos intermédios que aconteceram em 2012, 2016, 2019 e agora 2024, nesta zona aqui cor de rosa, depois levou a irmos a esta zona aqui a verde, portanto reparem o distanciamento que ainda existe, e também temos ao nível do sentimento de mercado, principalmente aqui, esta parte aqui verde já é considerada um otimismo expressivo na parte dos long-term holders. Nós podemos ver exatamente sempre que atingimos esta zona aqui verde, por norma, temos uma correção que pode ir à zona aqui, estas linhas aqui vermelhas ou roxas, ou mesmo até mais abaixo, como vocês podem ver o que aconteceu em 2020 devido ao crash do Covid. Portanto, vamos ver se é apenas uma ligeira correção, uma correção mais profunda. Uma coisa é certa, este sinal de aviso que Bitcoin deu, acho que é preciso ter em consideração, até porque reparem nestas barras, não é barras, nestas linhas aqui, nós podemos ver exatamente que fomos rejeitados e por norma quando somos rejeitados nestas zonas também há uma tendência para vir tocar nesta linha aqui amarela, que é a tal zona que eu vos tenho que falar, 32, 34 mil dólares, lembram-se disso? Portanto, parece que podemos vir testar novamente essa zona. Ou então toda a gente está a olhar para essa zona e não vão permitir essa descida tão pronunciada. Algo que também precisamos ter em consideração, na diária, nós tivemos uma primeira vela vermelha aqui ao nível das velas de Renko. Vocês para acederem a estas velas vão aqui, exatamente onde diz aqui ao lado dos indicadores, tem aqui Nash Candles, tem as Renko Candles e tem as Candles normais. Estes Renko Candles, o que é que significa? Ignoram as variações dentro do bloco, ok? O bloco tem um preço mínimo e um preço máximo e tudo o que é flutuação dentro desse bloco não acontece em velas novas. Portanto, não sei se aqui dá para ver, por exemplo, aqui 8 de janeiro, reparem, foi a última vela e nós já estamos em 1 de fevereiro, portanto, e a última vela aqui também formada data de 22 de janeiro. Portanto, é importante vocês perceberem que as Renko limpam exatamente isto e, atenção, é muito difícil fazer trading com estas velas, não pensem que é fácil, mas aquilo que por norma costuma acontecer é que quando nós temos uma inversão, ela costuma ter alguma continuidade, mas pode haver, obviamente, momentos que não há essa continuidade. Na semanal, nós ainda estamos bem, nós ainda estamos a sentir uma vela verde e nós não queremos ver uma vela Renko, ou se tivermos uma vela Renko que seja rapidamente eliminada, como por exemplo aconteceu aqui em janeiro de 2021. Mas quando elas começam a ser formadas, meus amigos, isto é mesmo para ser levado em consideração. Portanto, muita atenção àquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Obviamente, subscreve o canal para ficares a acompanhar sobre as últimas novidades, para ver se de facto os ursos têm este poder mais forte do que neste momento os touros. Algo que pode ou poderá indiciar, pelo menos psicologicamente, uma queda de mercado, é que a Celsius inicia um pagamento de 3 bilhões de dólares aos seus credores. Portanto, vão ser distribuídos cerca de 3 bilhões em criptomoedas e moedas fiduciárias para os seus credores, pelo visto já começou a distribuir, mas uma parte desses 3 bilhões vai ser canalizado para a criação de uma empresa de mineração de Bitcoin intitulada Ionic Digital. Isto efetivamente é bom porque significa que esses 3 bilhões de dólares não vão ser despejados de uma só vez no mercado, mas sim, os credores neste momento da Celsius vão ser proprietários dessa mesma empresa ao nível de mineração, numa decisão que foi ditada pelo Tribunal de Falências do Distrito do Sul de Nova Iorque, que confirmou o plano no dia 9 de novembro de 2023. A FTX também está a planear reembolsar os seus clientes, não é que está a planear, vai mesmo reembolsar os seus clientes e desiste de reiniciar a plataforma. Isto efetivamente acho que é uma boa notícia, porque reiniciar FTX eu acho que seria um erro, ninguém iria para lá, acho eu, só se pessoas que ignoraram e não se lembram daquilo que aconteceu, mas portanto a FTX vinha então a negociar há meses com potenciais licitadores e investidores, no entanto nenhum deles está disposto a investir dinheiro suficiente para reconstruir
a plataforma da FTX. As negociações fracassaram, destacaram o facto de que a FTX nunca foi o que aparentava ser, e reparem, as críticas são efetivamente muito duras aqui pelo Sr. Ed Rich, que a FTX era uma fraude irresponsável criada por um criminoso condenado. Os custos e os riscos de criar uma exchange viável a partir do que o Sr. Bankman-Fried deixou numa lixeira eram simplesmente muito elevados. Portanto, a FTX recuperou mais 7 bilhões em ativos para reembolsar os clientes, porém há aqui uma notícia importante. As pessoas não vão receber o dinheiro, ok? Baseado no preço, neste momento, de Bitcoin. As pessoas vão receber baseado ao preço de Bitcoin na altura. E lembro que o crash foi em pleno bear market, foi aquela vela de agora não consigo dizer, aquele crash final em novembro de 2022, portanto andava ali por volta dos 17, 16, 15 mil dólares. Portanto, as pessoas vão receber essa quantia, Bitcoin é essa quantia. As pessoas não vão receber Bitcoin, as pessoas vão receber dólares correspondente a essa verba, a esse valor de Bitcoin nessa altura. Obviamente que isto é muito chato, mas é uma questão de legal, de acordo com o juiz. A lei de falência dos Estados Unidos é muito clara, as dívidas devem ser reembolsadas com base no valor na data em que uma empresa entrou com pedido de falência. Aqui está a zona 16.682, ok? Outra notícia que pode ser negativa para o mercado é que a Mt. Gox de facto vai avançar com a liquidação de dívidas com pagamentos de Bitcoin e Bitcoin Cash, e os criadores da Mt. Gox começaram neste momento a receber e-mails sobre a conclusão de verificação de identidade das suas contas de câmbio de criptomoedas. Porém, estamos a falar de cerca de 200 mil BTC nesta primeira fase, nos próximos 2 meses, digo assim, e a partir de abril de 2024 a oferta anual que vai ser devolvida é cerca de 160 mil. Isso não é muito, porque, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, para os inflows dos ETFs, por exemplo, só ontem foram 197 milhões ao nível de inflows. Portanto, basicamente o dia de ontem eliminava aquilo que está a ser feito pela Mt. Gox. Ou seja, quer a FTX, quer a Celsius, quer a Mt. Gox, têm sinais de pressão de venda, mas não são sinais assim tão preocupantes por aquilo que eu acabei de dizer, ok? Portanto, eu acho que dentro das más notícias, eu acho que não devemos entrar em parafuso e considerarmos que, de facto, as coisas não podem ser assim tão más como aparentam, certo? Hackers atacaram o cofundador da Ripple e roubaram cerca de 112 milhões de dólares em XRP. Portanto, é bastante dinheiro e a situação já foi identificada e rapidamente as exchanges foram alertadas para congelar os endereços afetados. Isto é uma coisa boa que, por acaso, as plataformas têm. Elas funcionam em bloco e mal há um alerta desta dimensão, todas elas bloqueiam as contas e assim é impedido de que seja efetivamente vendido os tokens que foram roubados. Portanto, as autoridades também já estão envolvidas na investigação. Desejo, obviamente, que isto tudo seja resolvido. Porém, este mercado é efetivamente bastante perigoso. Infelizmente, eu, por exemplo, tenho recebido algumas mensagens, tenho lido algumas mensagens na comunidade privada e na pública de pessoas que efetivamente perderam o seu dinheiro nas exchanges, e é preciso ter todos os cuidados. Portanto, os protocolos do FIDO perderam quase 40 milhões em ataques em janeiro. Portanto, meus amigos, eu sei que isto é ser chato, mas é mesmo assim e é importante. Tu deves ter uma VPN, a NordVPN é um primeiro passo, não digo que é a totalidade da proteção, mas um primeiro passo para tu estares protegido. Portanto, se andas na internet, principalmente se andas aqui neste mercado das criptomoedas que tem tantos ataques, arranja uma VPN. Pode não ser da NordVPN, há muitas VPNs por aí. Obviamente que se subscreveres a NordVPN vais ajudar o canal a crescer também, porque apoias os colaboradores, os parceiros, digo assim, do Alex Crypto, e podes utilizar em 6 dispositivos, tens uma garantia de reembolso de 30 dias. Por exemplo, eu aqui tenho a NordVPN a funcionar, nunca está desligada aqui, como podem ver, e também tenho aqui o gestor de passwords, que para mim é essencial, e também se tens muitas passwords podes usar exatamente esta NordPass, que efetivamente é uma ajuda muito grande. Aproveita que eles têm um desconto interessante e por menos de 3 euros por mês podes ter então acesso a uma VPN de qualidade que está em 6 mil servidores em todo o mundo, ok? Portanto, meus amigos, é subscrever o que está no link da descrição deste episódio, certo? Vamos então agora avançar para outras notícias. O tal ataque que está a ser feito neste momento pelos Estados Unidos e pela Europa está relacionado com a mineração, ok? E isto é... Eu vi a notícia da Europa
E depois vi uma notícia que me enviaram por causa do Joe Biden, que já vou falar a seguir, e eu disse, caramba, isto é a mesma coisa, ao mesmo tempo. Portanto, se calhar não é inocente estas notícias que estão ligadas ao nível da mineração. Portanto, a Comissão Europeia, em colaboração com o Banco Central Europeu, e a Autoridade Europeia de Valores Imobiliários está a preparar um relatório abrangente que deve resultar na proibição da mineração de Bitcoin em toda a União Europeia, ok? Não é num país, é em toda a União Europeia. O relatório está pronto para ser apresentado ao Parlamento Europeu, com um ênfase especial nas implicações ambientais e climáticas das criptomoedas. Ou seja, o argumento é sempre o mesmo, está relacionado com o gasto energético. E também temos aqui peço desculpa, este post que aqui está ao nível do Sr. Pierre Rochard, que diz que o Biden declarou uma emergência federal devido a Bitcoin. E porquê? Porque está relacionado com o aumento expressivo do preço de Bitcoin e, como vocês podem ver aqui, ao nível da atividade de criptomoedas, que está a aumentar o consumo energético. E lembro, ainda há pouco tempo foram desligadas uma série de máquinas devido ao consumo energético, e isto é efetivamente uma preocupação que está a acontecer nos Estados Unidos. Principalmente no momento em que, a nível geopolítico, há tanta tensão, a energia vai ter de facto um peso muito importante, e saber-se que, por exemplo, Bitcoin consome-se o equivalente, se calhar, a um país, não sei qual é o país, se calhar a Ucrânia, uma coisa qualquer, é efetivamente preocupante. Porém, o que eles não dizem, aqui está exatamente aquilo que disse o Coin Bureau, exatamente a nível de preocupações de geopolítica. Porém, o que é que eles não dizem é que está a ser feito um esforço brutal ao nível da mineração ser cada vez mais saudável. E aqui nós podemos ver, portanto, o número de mineradores a utilizar energia fóssil baixou de 65% para 45% de janeiro de 2021 para janeiro de 2024. Ao nível de mineração com baixas emissões, ao nível da eletricidade, de 34% para 45%, e temos aqui ao nível da sustentabilidade da mineração, reparem, independentemente daquilo que o preço de Bitcoin está a fazer, está a haver de facto um aumento ao nível dessa sustentabilidade, já vai em 54,5%. Portanto, eu acho que é muito injusto e muito ingrato estas críticas que estão a ser feitas, principalmente quando há tantas dificuldades em reduzir as taxas de emissão de carbono ao nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, principalmente nos grandes países como a Índia, como a China e coisa. Mas, meus amigos, se a China não conseguiu banir a mineração, eu não sei como é que os Estados Unidos e a Europa vão conseguir fazê-lo. Vamos agora passar para o sorteio, ou melhor, não é sorteio, é indicar qual é o vencedor do concurso de Crypto Vortex em parceria com o Alex Crypto, para a obtenção de tudo aquilo que estás a ver aqui nesta imagem, no valor de $570. Portanto, são muitas hardware wallets que aqui estão e um excelente dispositivo de segurança. Portanto, é o maior prémio alguma vez oferecido pelo Alex Crypto. Mais uma vez, agradecimentos à Crypto Vortex. E se vocês querem adquirir estes produtos da OneKey, podem também fazê-lo com desconto de 5% e utilizem o link que está na descrição deste episódio. E, meus amigos, portanto, as regras era até ao dia 30 de janeiro, para fazer, 30 de janeiro, à hora do almoço, fazerem a previsão. A previsão tinha que ser qual o preço de Bitcoin no dia 31 de janeiro às 12 horas. E, meus amigos, é impressionante aquilo que eu vos vou dizer. Portanto, o preço de BTC a 31 de dezembro às 12 horas, como vocês podem ver aqui, estou aqui no gráfico de 1 segundo, ok, para não haver dúvidas, foi de 42.647, ok? E houve 33 apostas. E é impressionante, e aqui estão, todas as apostas foram feitas, ok? Todas as que foram feitas, portanto não vou aqui esconder nada a ninguém, mas é impressionante que quem se aproximou mais foi exatamente a primeira pessoa que fez a previsão, ou seja, a pessoa que fez com espaço temporal mais longe ao dia de 31 de janeiro às 12 horas. E, portanto, o vencedor vai ser o Hugo Marques, que cumpriu o seu requisito, que era partilhar numa rede social sua um episódio do Alex Crypto e dar uma frase, obviamente, divulgar o canal. Portanto, Hugo, muitos parabéns. Eu vou-te mandar um e-mail, vou também falar contigo pelo Telegram, para depois então agendarmos o envio deste material. Atenção, não vai ser feito pela minha pessoa, porque isto deve ser feito diretamente das empresas por questões de segurança, ok? Também dizer que nós temos... peço
Peço imensa desculpa, eu estou com mal da tosse. Nós também tivemos 24 pessoas que vão receber 10 dólares inteiramente gratuitos que podem levantar, portanto foi tal como prometido, vocês só tinham que depositar 100 dólares desde que fosse uma nova conta utilizando o link do Alex Crypto na parceria da Bybit. Portanto, podes na mesma utilizar a Bybit, que tem um cartão muito interessante para depósito de, por exemplo, de euros, que é uma mais-valia, e tem também, de facto, podem ter um retorno financeiro ao nível de diferentes prémios, mais de 30 mil dólares que eles têm lá em prémios, se fizeres uma série de coisas, como é óbvio, ok? Portanto, vamos ver se a Bybit se chega à frente para fazer mais uma destas prendinhas para a comunidade da Alex Crypto. Eu vou tentar. Portanto, segue o canal, porque podes sempre ganhar e ser contemplado aqui no Alex Crypto. Meus amigos, foi um gosto. Vemo-nos logo às 9 para uma live que espero que seja imperdível. Até logo.